Então, falar esse rapaz aqui, o Alan Saldívia, jogador do Colo-Colo, essas são fotos do Saldívia já na representação do Colo-Colo. O Colo-Colo voltou às atividades na sexta-feira, ele faz parte do grupo, é um jogador que está há 4 anos no Colo-Colo, tem muito respeito dentro do clube. O presidente do Colo-Colo, Aníbal Mossa e Admar Lopes, tem tentado chegar a um acordo que está muito próximo. A gente, inclusive, na sexta-feira divulgou no nosso X que tanto Johan Rojas como Alan Saldívia estavam muito próximos do acerto. A questão do Rojas a gente vai falar hoje, ok, tudo resolvido. E o Saldívia, a tendência é que sim, possa ser resolvido até amanhã. O Alan Saldívia está com muita vontade de jogar no Brasil, tem 23 anos de idade e está fazendo uma força danada porque ele bateu no teto. É um jogador que quer dar novos saltos. Saiu cedo do Uruguai, foi para o Chile, jogou no Chile em alto nível, a gente vai já trazer os números dele, jogou Copa Libertadores, se destacou, inclusive foi numa dessas Copas Libertadores que ele chamou a atenção do técnico hoje do Vasco, o Fernando Diniz, enfrentando o Fluminense, naquela campanha vitoriosa do Fluminense. Então, o Alan Saldívia é um jogador que fez uma boa passagem no Colo-Colo. É muito jovem, 23 anos, bastante jovem, e que, é claro, sabe que o futebol brasileiro alavanca a carreira dele. Vê aí perspectiva até de jogando aqui, de poder ir para uma seleção. O Uruguai também se renova em termos de zagueiros, quem sabe até jogar na Europa. Mas o papo entre o presidente Aníbal Mossa e Admar Lopes começou logo depois da final da Copa do Brasil, logo na semana seguinte. O técnico Fernando Diniz queria a contratação, mais um jogador indicado pelo Fernando Diniz, queria a contratação desse zagueiro, que é um zagueiro de ótima saída de bola, zagueiro firme, zagueiro bom, na montagem do time por trás. É um jogador que tem bom passe, tem boa distribuição de jogo, sabe se posicionar, joga dos dois lados, tanto na direita como esquerda, tem uma característica de liderança, que é algo que o técnico Fernando Diniz também busca muito, jogador de personalidade. O Vasco fez uma proposta no finalzinho do ano passado, uma proposta de empréstimo com opção de compra. O Colo-Colo não quis. Futebol chileno, é claro, é um futebol que a grana é necessária, precisa muito do dinheiro. E o Colo-Colo queria ganhar dinheiro. O Vasco disse, olha, o nosso modelo aqui não é assim. A gente contrata jogadores, acredita muito neles, mas eles precisam dar retorno também. E cita os casos de Carlos Cuesta, de Robert Renan, de Andrés Gomes, jogadores que estavam meio que em baixa nos seus clubes. O Vasco fez proposta de empréstimo pagando com opção de compra, alguns até com obrigação de compra. No caso do Matheus França, é o único que não tem nem opção nem obrigação. Um jogador que volta para o Crystal Palace, só se o Vasco quiser e o Crystal Palace autorizar, aí pode ter uma negociação. Mas até por coincidência, talvez tenha sido nessa janela o jogador que menos agradou, na janela do meio do ano passado. Então o Vasco fez uma proposta, o clube chileno disse não, o Vasco voltou à carga, fez uma outra proposta com um valor um pouco mais acima para uma entrada. O Colo-Colo meio que ficou reticente, mas insistiu na questão de poder receber à vista. E aí entra o jogador e o staff do jogador, o empresário Marcos Vanzini, que é um empresário uruguaio, com quem tenho mantido contato quase que sempre. Inclusive falei com o Vanzini ontem à noite, ele me disse, a gente espera até segunda-feira resolver isso, os clubes estão conversando, é vontade do jogador jogar no futebol brasileiro, e parece que o presidente Aníbal Mossa meio que entendeu que não adianta ficar com o jogador, que aliás é algo que eu vou falar mais à frente, porque há uma preocupação do Saldívia não ter jogado muito. Esse papo a gente ouve muito falar, alguém contou, alguém disse, esse jogador é assim, o que aconteceu com esse jogador? A gente vai falar já, mas eu posso dar um spoiler aqui, que ele é um jogador extremamente respeitado no Chile, muito respeitado. Jogador que mostrou muita qualidade, jogador de liderança, porém, meio que deu uma relaxada. Meio que viu que no Colo-Colo é isso aí, vai disputar campeonato chileno, vai chegar na Libertadores e provavelmente ou vai sair na primeira fase ou vai apanhar numas oitavas de final, não tem muita perspectiva e tá meio desmotivado, não tá querendo ficar. Tem muita gratidão ao Colo-Colo, porque é um clube que deu oportunidade a ele de sair do Uruguai para jogar, mas ele quer alguma coisa maior. E o presidente viu que é uma opção, o Saldívia tem contrato até o final do ano, vai acabar perdendo o jogador mais cedo ou mais tarde, então é melhor fazer algum dinheiro. Então, a discussão hoje é em cima de percentual, daquilo que o Colo-Colo vai ficar para uma possível negociação, do que o Vasco pode dar, de repente, um pouquinho mais de entrada, da forma de pagamento, e o Saldívia e seu staff até chegaram a sugerir que os valores seguissem metas alcançadas. Por metas alcançadas exatamente dentro do modelo de negócio feito pelo Johan Rojas, como a gente vai falar já. O jogador alcançando um certo número de jogos, classificando o Vasco para uma Libertadores, sendo titular, sendo convocado para a seleção uruguaia, o Colo-Colo teria maiores participações. O Vasco fez isso com outros atletas. Então, nesse caso, é algo que o Colo-Colo meio que viu que valeria a pena. E aí a pergunta para o torcedor, que sempre faz, mas por que o Vasco está fazendo um esforço tão grande, né? Primeiro, porque o Vasco precisa de um zagueiro. O Vasco está precisando de um zagueiro, aliás, de 2 zagueiros. E segundo, porque o Fernando Diniz
definitivamente é um cara que hoje tem uma força muito grande, sempre teve, mas hoje mais do que nunca. Ele vai ter a oportunidade, porque ele pegou o trabalho no meio, já pegou o trabalho do rescaldo do Carille, com alguns jogadores do elenco, tanto é que ele não usou todos, mas agora não. Ele quer um elenco montado por ele. Um elenco que ele tem o respaldo para trabalhar. Pedrinho e Felipe admiram muito o trabalho do Diniz, então é o Fernando Diniz que está muito mapeando, muito por trás desse papo aí com o Admar Lopes e os reforços, para tentar contratar. E esse jogador, o Alan Saldívia, é um jogador que o técnico do Vasco gosta, mas gosta muito. Vai dar uma olhada nesse zagueiro que foi para o Volta Redonda e não atuou, estranhamente. Capitão da base durante o período em que jogou no Sub-20, o Lincoln, que é um bom zagueiro de boa qualidade, mas não é um zagueiro, né, pujante, mas pode ser um quinto zagueiro. O Vasco hoje necessariamente precisa de 1 a 2 zagueiros. Por perder o Maurício Lemos e por perder o Lucas Oliveira, então o técnico Fernando Diniz pede o Alan Saldívia, e é um pedido dele, e o Alan Saldívia, o Vasco está fazendo esse esforço, e a tendência, sim, é que haja um acordo. Colo-Colo não vai querer ficar com o jogador insatisfeito, é dinheiro, o Vasco não está querendo de graça, o Vasco tem interesse de pagar, a imagem do Vasco melhorou muito, que o Vasco ainda é aquele clube que volta e meia alguém olha assim, e o Esforza lá que não foi pago, né? E o outro lá que tá na FIFA até hoje. Tem alguns embrólios do passado do Vasco, alguns fantasmas no armário que trazem uma preocupação na hora de negociar. Mas o Vasco melhorou muito a sua cara, melhorou muito a sua imagem, porque tem pago, tem mantido todas as relações bastante produtivas, inclusive com empresários, que é importante, porque o empresário ele faz o trabalho no futebol, ele está no dia a dia do futebol, então se você está recebendo, se o clube te paga, o jogador vai fazer negócio com aquele clube, não vai fazer negócio com outro clube. Então é claro que alguns empresários entraram até na RJ, mas ficaram meio preocupados e outros estão entrando no tribunal da CBF também para fazer acordo, mas o Vasco tem feito os pagamentos e os empresários têm encaminhado. O Marcos Vanzini é um desses que tem interesse em fazer negócio com o Vasco. Então o Alan Saldívia é uma contratação que eu diria, até pela informação que a gente deu sexta-feira, de uma boa fonte dentro do Vasco, do departamento de futebol do Vasco, de que a situação com o chileno há muito otimismo de que vai ser fechada e ele vai ficar no Vasco da Gama para essa temporada. O mexicano é da cidade de Monterrey, ele divide com outro companheiro, Said, a cobertura do Tigre, que são os dois times ali rivais, e ele vai falar amanhã sobre o que aconteceu com Johan Rojas, jogador que está fechado com o Vasco da Gama, jogador que está vindo por 1 ano de empréstimo com opção de compra, mas dependendo de metas. Cumprindo metas, vai virar obrigação de compra. Então o Vasco terá que pagar 3,5 milhões de dólares pelo jogador e faz esse acordo com o Monterrey. O jogador não estava nem treinando com o grupo, porque o Monterrey se apresentou no dia 27 de dezembro para fazer a pré-temporada e ele foi liberado para ficar na Colômbia. E na Colômbia acabou negociando através do seu staff a vinda para o Vasco da Gama. Jogador de 23 anos de idade, tem qualidade, jogador de talento, que joga como meia centralizado, mas joga também muito pelo lado esquerdo, tem um pouco de função do Nuno Moreira, muito parecido com o Felipe Coutinho também, que são muito mais bandeados pelo lado esquerdo, tem muito mais ali o lado da banda esquerda, ele faz esses lances, se você for ver os gols que ele fez, e poucos que ele fez no Monterrey, sempre da esquerda para dentro, batendo no gol. Então é um jogador que tem qualidade, tem talento, mas é muito jovem, mas há uma esperança muito grande de que esse jogador que chega semana que vem ao Rio de Janeiro possa ser ali uma boa opção para hora Nuno Moreira saindo, hora Felipe Coutinho saindo, mais para o Felipe Coutinho, seria realmente uma ótima opção. Fernando Diniz vai observar, vai ver o elenco, mas espera novos jogadores, como eu disse. Está numa montagem de um time muito mais em cima dos suplentes do que dos titulares, porque os titulares estão mantidos. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Thiago Mendes, Barros e Coutinho, Ryan, Nuno e Andrés Gomes. Todos ficaram. PH e Piton, a gente vai falar já. São jogadores que têm aí possibilidade de sondagem, mas não vão sair agora. O Ryan, da mesma forma. Então, esse grupo precisa ser reforçado no seu banco de reservas. Alverrete, um jogador contestado, mas é o artilheiro do Brasil. O David pode ser aproveitado eventualmente? Pode ser aproveitado eventualmente. Volância, Hugo Moura e Tietê, sempre uma dúvida. O Vasco busca um segundo volante. Eu já trouxe essa informação aqui, que seria um jogador que vai realmente impactar, um jogador grande. Informação que eu tive de dentro do Vasco, de que é um jogador que o Vasco ofereceu um projeto, o jogador gostou e estão negociando. Como qualquer grande jogador, demora. Então, é uma negociação que o Vasco está em curso. O Vasco busca, além do Alan Saldívia, um outro zagueiro, mas talvez observe mais os zagueiros nesse primeiro instante, busque zagueiros depois porque o ano vai ser um pouco mais curto por conta da Copa do Mundo, talvez para uma segunda janela, talvez resolvendo a questão da SAF, podendo contratar mais lá para março, abril, faça um investimento em cima de um atleta. Enfim, vai se ter calma para buscar bons suplentes. Trazendo o Alan Saldívia, vamos observar o Lincoln, né? Vamos ver se de repente vai, ou então um outro zagueiro. Não vai se ter assodamento. Contratação com planejamento. Acima de tudo, com planejamento. O Vasco busca também um goleiro,
mais um goleiro para estar junto com o Léo Jardim. O Fusato até voltou, mas o Fusato não está gozando de grande prestígio. Não foi muito bem avaliado nos jogos que jogou no ano passado. Foi mal contra o Mirassol, muito mal contra o Atlético Mineiro. Então o Vasco busca, sim, um zagueiro. E além da vinda do Rojas, o Vasco está atrás de atacantes. Como eu já informei aqui, atacante de perna esquerda é uma prioridade. O Vasco tentou o Luiz Guilherme, fez a sondagem em cima do Luiz Guilherme, mas o Luiz Guilherme acabou indo para o Sport. Mas há uma negociação que deu uma guinada boa esse final de semana, que é por esse jogador, o atacante Brenner, que é um atacante. Ele não é centroavante, ele não é ponta, ele joga como atacante, ele flutua. É um jogador também, para a gente ver aí a força do Fernando Diniz, que o Diniz gosta muito, que o Diniz quer. O Vasco fez contato com a Udinese, ele jogou no Cincinnati, a MLS, mas não tem nada a ver com os americanos, voltou para a Udinese. A Udinese topa fazer negócio, queria vender, mas sabe que por compra vai ser muito difícil o Brenner sair, então já topou sentar e conversar por uma situação semelhante, de fazer o empréstimo com opção de compra. Seria uma oportunidade para o Brenner. O Vasco está em negociação, vê a situação com muitos bons olhos, existe sim, perdão, essa possibilidade, então é esperar essa semana de negociação. Admar Lopes, como eu disse, está tratando disso diretamente. Felipe Loureiro está junto, é o cara que está comandando essas operações. Então, há uma possibilidade também de que o Brenner seja um dos próximos reforços do Vasco. Está bem adiantado, está bem conversado. A Udinese está aberta para negociar, sabe que não adianta ficar com um jogador que não vai render lá. E é um jogador que pode pode crescer, pode maximizar o seu desempenho nas mãos de um treinador que o conhece, aí uma nova revenda, porque essas oportunidades de negócio que o Vasco está mostrando para os seus parceiros são muito baseadas, por exemplo, no Cuesta e no Andrés, que eram jogadores no ostracismo, vieram para o Vasco, foram para a seleção colombiana e arrebentaram. Acabaram voltando para a seleção. Então o Vasco está usando muito esse argumento. Foi assim com o Johan Rojas, é assim com o Saldívia, está assim com a Udinese em relação ao Brenner, de mostrar, olha, aqui o jogador, né? Ele alavanca, o futebol brasileiro está bem, o plano do Vasco é esse. Aí você mostra todas as situações que o Vasco está amarrando para a temporada de 2026. Então o Brenner é um jogador que hoje eu diria que tem uma boa possibilidade de fechar alguma Salve, meus coisa com o amigos do Vasco. canal Sou Mais Vasco News, e nessa manhã de segunda-feira, rapaziada, primeira segunda do ano de 2026, estamos aqui para falar um pouco mais de Vasco, o mercado da bola agitado, como o Flávio Dias trouxe no vídeo aí do Gigante da Colina, deixando já os créditos por atenção vascaíno, Flávio Dias, com as informações. Vamos dar uma complementada aqui, porque nos últimos dias, né, tem circulado os burburinhos, né, sobre quem é esse 8, esse camisa 8 que vai chegar, que vai trazer parar o aeroporto pela sua contratação. E dentro de alguns nomes que estão sendo falados, não estou trazendo nada oficial aqui, é o nome do jogador do meio-campo, volante, o que jogou no Internacional, jogou no Atlético Mineiro aqui no Brasil. Fred, que hoje está no Fenerbahçe da Turquia, seria esse camisa 8. O Fred joga com camisa 8 nos times por onde passa, e seria esse jogador. É um jogador de muita qualidade, eu gosto muito, acho que é um jogador interessante, que agregaria muito ao Gigante da Colina. Ele pode jogar tanto como um camisa 8, também como um camisa 10, pode jogar ali no meio de campo do Vasco. Então acho que se for esse jogador, não, acredito que não é jogador de parar aeroporto, mas é um jogador que é, vai dar bastante visibilidade, porque vai mostrar que o Vasco está grande no mercado, o Vasco tá pensando grande em jogador que está na Europa já há bastante tempo, estava no Manchester United, foi pro Fenerbahçe. Fenerbahçe que é um time da Turquia, um dos times grandes, o segundo time grande da Turquia, né? Tem o Galatasaray e o Fenerbahçe. E, querendo ou não, joga um bom futebol. Então vamos torcer para que seja um jogador de renome mesmo, que chegue com essa pompa, que jogador vencedor, que seja um jogador que venha para agregar. Se for ele, vai ser muito bem-vindo, acho que muita qualidade. E além disso, tem o Saldívia, né? Que o Saldívia é um jogador que parece que o Vasco vai tentar até o último minuto, e o Vasco vai tentar fazer essa contratação. Não sei se vale todo esse esforço que o Vasco está fazendo, mas teremos que ver se vai dar bom, né? Se vai ser um bom jogador para o Vasco. Como o Flávio Dias também trouxe do Johan Rojas, chega na semana que vem, mas pode antecipar a sua chegada aí ao Brasil, deve chegar no final de semana, para se representar ao Gigante da Colina já no sábado ou na segunda-feira, porque precisa estar mais rápido possível pronto, né, para jogar o Campeonato Carioca, para mostrar as credenciais dele para o restante da temporada, que está muito apertado, né, rapaziada? Então vamos acreditar que vai dar tudo certo essa semana
o Vasco se aprontando, tomara que traga pelo menos mais uns 2, 3 reforços para agregar. Não qualquer reforço, mas reforço que venha para ajudar, como foi o Carlos Cuesta, o Robert Renan, o próprio Andrés Gomes, que cheguem para dar resultado ao Vasco, não como o Matheus França, mas que sejam jogadores que cheguem para dar resultado ao Gigante da Colina. Valeu? Então, os jogadores já se representam hoje e para iniciar a temporada, os jogadores principais que jogaram a final contra o Corinthians no último dia 21 de dezembro chegam hoje a se representar no Gigante da Colina. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e dê aquela hypada para ajudar o nosso canal aí. Valeu? Tamo junto. Fui.